Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro, dentro da programação do mês da Bíblia, que é o mês de setembro. Nós estamos lendo o Evangelho de São Lucas e hoje temos mais um texto muito belo. É de Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esse texto tão belo, nós já o encontramos quando lemos o Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos faz parte de um esquema, de uma estrutura chamada um dia programático da atividade de Jesus. Olhando para o percurso que Jesus faz durante a sua jornada, durante o seu dia, nós descobrimos como Jesus qualificava o seu tempo. Então, começa depois do culto sinagogal. É o dia de sábado. O culto na sinagoga geralmente é pela manhã, termina em torno do meio-dia, perto do almoço. Terminando o culto na sinagoga, Jesus vai para a casa de Simão. Estamos na cidade de Cafarnaum. É bonito esse primeiro movimento, a sinagoga, a casa. Jesus deixa a sinagoga, vai para casa. No final do texto de hoje, Jesus volta a pregar nas sinagogas, desta vez da Judeia. A sinagoga é o lugar da oficialidade da religião judaica, não na cidade grande de Jerusalém, mas nas aldeias e nas cidades dos interiores. Aí, os mestres da lei, os fariseus, têm a precedência, porque interpretam a lei mosaica para o povo. E o culto na sinagoga no sábado se baseia na leitura de um trecho do Pentateuco, de um dos 5 primeiros livros da Bíblia, a leitura de um texto dos profetas e cântico de salmos. Cantavam vários salmos e uma meditação, uma explicação e uma atualização da palavra de Deus na vida concreta do seu povo. Então, geralmente, o culto na sinagoga começava pelas 9 horas da manhã
e ia até um pouco mais de 11 horas da manhã. Era a manhã de culto na sinagoga, a capelinha dos judeus, digamos assim. Jesus então deixa a sinagoga e vai para a casa. A casa é o lugar da intimidade. A casa é o lugar da família. A casa é também o lugar do discipulado, é o local do encontro de Jesus com os seus discípulos num clima amistoso e de mais intimidade. E na casa, Jesus encontra a sogra de Pedro doente, acamada. É bem verdade que Lucas não diz que ela está acamada, mas diz que ela está com febre alta e que Jesus inclinou-se sobre ela. Por aqui você percebe que de fato ela estava acamada. A febre alta, quando não era explicada com uma causa aparente, era sempre atribuída, aliás, todas as doenças, especialmente as doenças psicoemocionais ou doenças que não eram muito bem explicadas, eram sempre atribuídas ao poder maléfico, ao poder do demônio. Depois, estar acamada, estar deitada, essa posição tem alguma associação com a morte. Quando alguém está deitado ou dormindo, de algum modo, esse gesto está associado à experiência da morte. E é bonito ver no final do versículo 39, quando Jesus a cura, dois elementos fundamentais do texto. São Lucas diz que ela se levantou. Esse verbo levantar-se é o mesmo verbo da ressurreição de Jesus. Então, de algum modo, a mulher que foi curada experimenta o poder salvífico e libertador de Jesus, experimenta o poder de sua ressurreição. É a vitória da vida sobre a morte e sobre o maligno. E a última frase é mais bonita ainda. Ela começou a servi-los. Aqui, o verbo servir não é simplesmente porque ela começou a servi-los porque era a hora do almoço. Tem também uma conotação vinculada ao discipulado. Significa, ela se tornou discípula de Jesus. Então, acontece a cura, a mulher se encontra com o poder vivificador, salvífico e libertador de Jesus, que afugenta a doença, o perigo da morte e o maligno. Jesus lhe devolve plenamente a inteireza de sua vida e não somente, ela se torna discípula do reino. É isso que Lucas quer nos dizer. Os versículos 40 e 41 são um sumário. Sumário é um resumo da atividade missionária de Jesus. E o que diz esse sumário? É um sumário de curas. Jesus ao pôr do sol. Por que ao pôr do sol? Porque o dia termina com o pôr do sol. Portanto, depois do pôr do sol não é mais sábado, é o primeiro dia da semana, é o domingo, é o dia do Senhor. Por isso Jesus cura muitas pessoas no primeiro dia da semana, depois do pôr do sol. Isto é, doentes, pessoas atribuladas com diversos males, pessoas atribuladas pelos demônios e pelos espíritos impuros, todos têm acesso e têm contato com o poder libertador da palavra e da ação libertadora de Jesus. Recordem o que eu dizia ontem no comentário do Evangelho de ontem. A palavra libertadora, a ação salvífica, estas duas coisas se encontram. Jesus cura pelo poder de sua palavra, Jesus cura pelo poder da sua ação libertadora que nasce da ressurreição. Finalmente, os versículos 42 a 44, já estamos no raiar do dia. Já é o dia seguinte, depois do pôr do sol, já é o dia seguinte. Versículo 42, ao raiar do dia, portanto, estamos ao nascer do sol no domingo, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana nos Santos Evangelhos tem essa conotação de
uma nova semana que nasce, que começa. Não é simplesmente uma nova semana cronológica, é o primeiro dia da nova criação, é o primeiro dia da nova humanidade. É o primeiro dia da revelação do poder salvífico e libertador de Jesus nos novos tempos messiânicos. E o que Jesus faz ao raiar do dia? Ele está no deserto em oração. Aqui está um tema muito caro ao Evangelho de Lucas. Eu peço a você que comece a ler o Evangelho de Lucas e observe, por exemplo, esse tema, o tema da oração. Quando Jesus ora no Evangelho de Lucas. É um tema precioso no Evangelho de Lucas. As multidões querem retê-lo, as multidões querem segurá-lo, mas Jesus diz: eu devo ir. Eu devo fazer o meu caminho, trilhar o caminho da evangelização. Caminho é outra palavra fortíssima na eclesiologia, na teologia lucana. Caminho é um nome para a própria igreja, para o cristianismo na igreja nascente. Jesus deve seguir o seu caminho. Jesus deve anunciar a boa notícia do reino pelas aldeias, pelos povoados, que no Evangelho de Lucas, que é um evangelho escrito sobretudo para as cidades grandes, Lucas transforma todas as aldeias, aquilo que no Evangelho de Marcos ele chama de aldeia, no Evangelho de Lucas praticamente todas são chamadas de cidades. Exatamente porque Lucas escreve para um público das grandes cidades, provavelmente da Grécia. Provavelmente Lucas escreveu o seu evangelho na cidade de Corinto, que é uma cidade com aproximadamente 500 mil habitantes. O que fica para nós de mensagem no trecho do evangelho de hoje? Eu diria, para a nossa oração. A primeira coisa, a vitória de Jesus sobre a doença e sobre o poder maléfico, como sinais preciosos dos novos tempos messiânicos que começam. Segundo, o dia de Jesus, a qualificação do dia de Jesus, de uma jornada de Jesus. É como que um dia paradigmático, é um dia programático. O que Jesus faz com o seu tempo? Muitas vezes nós gastamos tempo com coisa que não vale a pena. Perdemos muito tempo com muita bobagem, com muita tranqueira, esquecemos de ler um bom livro, de ler a palavra de Deus, de escutar uma boa música, de conviver com pessoas queridas, de mandar uma mensagem para alguém a quem a gente ama, qualificar o tempo. É isso que Jesus quer nos dizer hoje. Muitas vezes nós pecamos porque desperdiçamos e jogamos na lata de lixo o tempo precioso que Deus nos oferece. Não devemos ser como máquina, pelo contrário, nessa jornada, nesse tempo que Deus nos oferece, também deve haver tempo para o descanso e, sobretudo, para a oração. Jesus se retirava muitas vezes para um lugar deserto para melhor qualificar o seu tempo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ela se levantou e começou a servi-los. Tornemo-nos também nós discípulos do Senhor.